Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 13 de março de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje, sequenciando aí o nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos falar dos capítulos 7, 8 e 9, esses três capítulos aí, para a gente avançar e avançar bem no estudo e no aprendizado aí desta carta que é tão importante, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Bom, o tema do devocional de hoje é o poder do testemunho. E eu quero ler aqui o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, e o texto diz o seguinte, 1 Coríntios 9, 19, ele fala assim: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Esse é um texto, de certa forma, conhecido, é um texto que a gente ouve com alguma frequência, que é aquela história de que nós fazemos tudo, ou devemos fazer tudo, para evangelizar as pessoas. E é verdade. Porém, o que a gente pode destacar nesse texto, por exemplo, é que o testemunho é inerente à natureza do cristão. Um cristão verdadeiro, por si só, ele já é um testemunho da glória de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui nesses capítulos. Por quê? Quando a gente olha para os capítulos 7, 8 e 9, é isso mesmo, 7, 8 e 9 de 1 Coríntios, a gente vai ter aqui assuntos que são interligados de alguma forma. Paulo vai falar, por exemplo, no capítulo 7, sobre o casamento e o testemunho que o casamento vai dar. Ele vai falar, por exemplo, no capítulo 8, sobre a ingestão de carne sacrificada a ídolos. E no capítulo 9, ele vai falar do sustento ministerial. E nesses três capítulos, ainda que os assuntos estejam completamente diferentes, ainda que o ensino de Paulo seja completamente diferente, existe uma coisa, aliás, existem algumas coisas que esses textos têm em comum. A primeira coisa que esse texto tem em comum é o fato de que nós testemunhamos da graça de Deus em todas as oportunidades. Qualquer oportunidade é uma oportunidade de testemunhar da graça de Deus. Paulo, ele mostra nesses textos, tanto que fala do casamento, como que fala da ingestão de carne sacrificada a ídolos, como no capítulo 9, quando ele vai falar do sustento ministerial, Paulo mostra que cada oportunidade pode e deve ser usada para afirmar o evangelho. Se você perceber, nos três eventos, ou nos três momentos, ele vai, é óbvio, né, por se tratar de problemas daquele povo, mas o que a gente percebe é que esses problemas, por mais distantes ou por mais separados que eles possam ser, a mente perfeita de Deus por trás da construção desses argumentos vai mostrar que existem níveis aqui de relacionamento que nos dão a oportunidade de testemunhar. Por exemplo, o capítulo 7, quando ele fala de ministério, ele está falando que a gente tem, ministério, de casamento, ele fala que a gente tem a oportunidade de testemunhar através do nosso casamento. Mas no capítulo 8, ele vai falar que essa oportunidade de testemunho é na liberdade que a gente tem. E no último, que é no capítulo 9, ele vai falar no ministério, das oportunidades que nós temos para ministrar ou para testemunhar no ministério. Qual é o ponto de Paulo? O ponto de Paulo é que qualquer lugar é lugar de testemunho. Não existe lugar, não existe nível de relacionamento ou de envolvimento que você não possa testemunhar do amor de Deus. Porque, como eu disse, o testemunho é inerente ao cristão. Então, aonde quer que você for, em qualquer nível de relacionamento que você estiver, esse lugar que você vai é um lugar onde você pode testemunhar do amor de Deus, é um lugar onde você pode testemunhar da graça de Deus. É claro que nós podemos testemunhar de boca fechada? Podemos,
Mas lembre-se sempre, o evangelho é uma mensagem e a mensagem ela precisa ser entregue. Então, por mais que você testemunhe com as suas atitudes, e a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco, a mensagem ela precisa ser falada de alguma forma e nós temos, e você e eu precisamos procurar oportunidades de falar, de testemunhar, mas também de falar do poder do evangelho. Então, qualquer lugar é lugar de testemunho. A segunda coisa que esses textos têm em comum é o fato de que as pessoas próximas, elas podem ser impactadas por nossa conduta. Paulo, ele menciona assuntos acerca de relacionamentos. Ele relaciona ou menciona assuntos que estão ligados aos amigos, quando ele fala da liberdade, né? Ali ele está falando sobre comer comida sacrificada a ídolos durante cultos pagãos, que era uma prática muito comum na cidade de Corinto e que os crentes da cidade de Corinto precisariam corrigir essa questão. Mas o ponto aqui é que os amigos poderiam ser impactados pelo testemunho. Mas quando ele fala de casamento, ele está falando de um relacionamento mais próximo, isso fala de familiares. E quando ele fala do sustento ministerial, que é aqui no capítulo de número 9, nós vamos perceber que ele está falando ali de um relacionamento entre irmãos da igreja, entre pessoas da mesma comunidade da fé. O ponto é que as pessoas próximas serão impactadas por nosso testemunho. Se no primeiro ponto a gente falou qualquer lugar é lugar de testemunho, agora nós estamos falando que qualquer pessoa é alvo do nosso testemunho. Os nossos amigos, os nossos familiares e os nossos irmãos de ministério. Todos eles podem testemunhar do amor e do poder de Deus derramado sobre as nossas vidas. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando, né, com o meu pastor na época, falando: pastor, olha, eu quero testemunhar do amor de Deus para muitas pessoas, eu quero, né, naquele afã que eu tinha na época, né, aliás, naquela época não, ainda tenho, né, um afã de falar do amor de Deus para muitas pessoas, mas aquele primeiro amor, aqueles primeiros dias, né, onde a gente está ali avivado e tal, e aí o pastor, não querendo me desanimar, né, mas ele disse assim: olha, você quer testemunhar para as nações, você quer testemunhar para muitas pessoas? Comece dentro de casa. E aí eu lembro que ele abriu esse texto e ele falou comigo: olha aí, como o testemunho dentro de casa ele é importante. Então, o nosso testemunho em casa, o nosso testemunho para os nossos amigos mais próximos, ou o nosso testemunho para os irmãos da igreja, é tão importante, ou até mais importante em algum sentido, do que o testemunho para as nações. O testemunho para as nações é fundamental, mas esse testemunho começa em casa, começa no relacionamento com os filhos, com os familiares mais próximos e assim por diante. Terceira coisa que esse texto tem em comum. Então, a primeira coisa é que qualquer lugar é lugar de testemunho. Segundo, qualquer pessoa é alvo de testemunho. Mas, em terceiro lugar, os valores valem mais do que a técnica. Valores, essência, tem muito mais poder do que técnica. A técnica por si só, ela não vai fazer o trabalho de evangelização. O pragmatismo, conseguir resultados a todo custo, não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia não preconiza você ignorar os meios para alcançar um fim. Não. Ela valoriza o início, valoriza os meios e valoriza também o final. Na verdade, não adianta um final produtivo se o meio não for o meio bíblico, não for o meio correto. Então, os valores, eles devem se sobrepor à técnica. E nós estamos falando de Paulo. Paulo era um indivíduo com técnicas singulares de evangelismo. Paulo tinha técnicas de testemunho muito fortes. Um exemplo é o seu debate no Areópago de Atenas, que está lá em Atos. Nesse texto, Paulo utiliza uma estratégia muito singular. Ele pega uma estátua
que lá no aerópago, né, naquele momento ali, estava escrito ao Deus desconhecido. Então as pessoas adoravam até o Deus desconhecido. Paulo pega esta imagem e usa essa imagem como pano de fundo para a sua exposição do evangelho. O ponto qual que é? O ponto é que Paulo ele tinha suas técnicas, porém, o seu testemunho, o testemunho do que Deus havia feito com ele, era a sua melhor técnica. Se tinha uma técnica que Paulo usava, era o seu próprio testemunho. E se você ler lá em Atos também, você vai ver que Paulo, na sua declaração oficial diante dos governadores, dos ministros, especialmente Félix e Drusila, sua esposa, você vai perceber que Paulo focou em testemunhar do que havia acontecido com a sua vida. Então, o seu testemunho, a sua vida, os valores que ele carregava eram muito mais importantes do que as suas técnicas. E nesse sentido, para um cristão, os valores são mais importantes do que a técnica. E aí nós precisamos cultivar valores cristãos. Os nossos valores, eles poderão testemunhar muito mais do que, às vezes, técnicas que nós usamos. Então, cultive valores bíblicos, cultive ações que sejam bíblicas, cultive virtudes que sejam virtudes cristãs de fato. E ao cultivar esses valores, essas virtudes, você vai poder, então, testemunhar do amor de Deus para muitas pessoas. Então, faça isso, cultive valores, porque cultivar valores é muito mais importante, é bom, né? Tem muito mais valor do que a técnica pura, ainda que a técnica tenha o seu lugar. E isso é importante, porque tem pessoas que falam assim, pastor, como que eu posso testemunhar? Me ensina a evangelizar. Ora, é claro que tem algumas técnicas, tem, mas o mais importante é cultivar valores cristãos. Bom, moral da história, para a gente resumir aqui, tudo que a gente falou nessa manhã, moral da história é, o princípio por trás da evangelização é o amor limita a liberdade. Tanto no caso do casamento, como na ingestão de carne sacrificada a ídolos, como no ministério, nós temos uma limitação para a liberdade. É interessante isso, né? Como que você limita a liberdade? Mas existe uma limitação para a liberdade. Qual é essa limitação? O amor. A minha liberdade, ela tem que ir até o limite aonde a minha liberdade pode, de fato, atrapalhar o meu testemunho, pode comprometer a evangelização. Então, o princípio por trás da evangelização é o amor limita a liberdade. E o desafio do Léo, a aplicação final para esse nosso estudo de hoje é a única aplicação possível aqui, né? Evangelize, testemunhe. Agora lembre-se, o testemunho é inerente ao crente. Eu lembro de uma vez um pastor usou uma analogia bem interessante sobre o testemunho do crente. Ele disse assim que assim como a velocidade está para a Ferrari, a potência está para a Ferrari, né? Uma Ferrari, é natural que ela seja um carro potente, né? Ninguém espera comprar uma Ferrari 1.0, né? Uma Ferrari é um carro potente. Assim como a potência está para a Ferrari, o testemunho está para o crente. É algo inerente. Todo mundo espera um bom testemunho de um crente. E isso é inerente ao cristão. Então, testemunho. Isso é inerente à nossa própria vida. Tá certo, pessoal? É isso. Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Então, se você puder, pare agora um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, é diante da Tua graça e da Tua misericórdia que nós nos colocamos nesta manhã, conscientes da Tua presença e conscientes de que estamos diante de Ti o tempo todo. Nessa consciência, Pai, nós clamamos por esta palavra, uma palavra que nos desafia ao testemunho, assim como Paulo, Pai, que ensinou valores tão importantes para o casamento, para a relação entre amigos e também para o ministério. Nós possamos olhar para esses princípios estabelecidos ali por Paulo,
nós possamos olhar para esses princípios que norteiam a nossa vida e que marcam o nosso testemunho e vê-lo, Senhor Deus, como um desafio para cada um de nós. Um desafio a ser um testemunho em casa, um desafio a ser um testemunho entre os amigos e também entre os irmãos da igreja. Sabemos que não é fácil, mas contamos com a Tua graça e não só contamos, mas cremos que a Tua graça é derramada sobre as nossas vidas. E oramos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.